Então, na aula de hoje, a gente, então, de fato, inicia um conteúdo novo, que é a análise de faltas assimétricas utilizando componentes simétricos. O primeiro tipo de falta que a gente vai analisar é o curto monofásico. E aí, por isso, eu vou dar um maior destaque. Mas por que eu vou dar um maior destaque? Porque a gente sabe, né, a gente já tinha visto isso lá no início do semestre, mas vale a pena reforçar, que o curto monofásico, ele corresponde para, de uma maneira geral, a 3/4, 75% das faltas existentes. A gente passou boa parte desse curso estudando faltas trifásicas, né, mas a gente basicamente estuda a falta trifásica porque ela é a falta mais severa e ela é bastante útil para a gente limitar a corrente máxima que uma proteção tem que agir, né? E depois disso, né, a gente tem que dar um enfoque geral no curto monofásico, porque o curto monofásico, normalmente ele te oferece a corrente de falta mínima também. Então, são dois limitantes que em qualquer tipo de estudo de CEP são os primeiros que vem à mente, e normalmente são os dois estudos que qualquer ajuste de proteção requerem, tá? Então, um curto desbalanceado provoca a circulação de correntes desequilibradas do sistema. Se tem correntes desequilibradas, resolver por fase é uma alternativa, mas é uma alternativa trabalhosa, e aí se justifica o uso das componentes simétricas. Tá? Então, inicialmente, eu gostaria de fazer algumas considerações, tá, para simplificar o nosso problema. Nosso problema de análise se resume, primeiro, a considerar o CEP operando em regime permanente a vazio antes da falta. Tá? Quando acontece isso, se a gente olhar os diagramas de sequência zero, positivo e negativo, eles não possuem nenhum tipo de acoplamento. E se o sistema ele é trifásico equilibrado, nós temos apenas sequência positiva. Sequência zero e sequência negativa não tem contribuição de tensão para as faltas. Né? Durante a falta, esses diagramas de sequência são interconectados, tá? E aí é o objeto de estudo de cada uma das próximas aulas. A gente vai ver que alguns tipos de curto vai resultar numa ligação em série, outros em paralelo, enfim, tá? Então, na aula de hoje, meu objetivo é, pelo menos, ver o tipo de diagrama de sequência resultante de um curto monofásico. A corrente pré-falta nós vamos desconsiderar. Vamos assumir, então, que o sistema opera com a tensão fixa, tá, em qualquer ponto do sistema, e isso é igual à tensão interna das máquinas, que é a tensão de sequência positiva, porque o sistema é equilibrado e simétrico. Resistência de enrolamentos e admitância shunt de transformadores são desconsideradas, nada de novo aqui. Resistência séria e admitância shunt de linhas também são desconsideradas, também nada de novo aqui, então nós vamos considerar inicialmente um sistema puramente reativo. Resistência de máquinas desconsideradas, cargas não rotativas desconsideradas, e motores de indução, quando menores que 40 kW, são desconsiderados, ou se forem maiores que 40 kW, eles são modelados como máquinas síncronas. Tá? Não muda em nada, esses critérios de 3 a 8 são exatamente os mesmos critérios que a gente levou lá no início do estudo de curto-circuito trifásico. Outro ponto que a gente vai assumir, que é diferente lá do curto trifásico, lá a gente desconsiderava o defasamento de transformadores Y delta. Aqui a gente não pode fazer isso, tá? Todo defasamento angular de transformadores Y delta decorrente da ligação distinta dos terminais desse transformador impactam nas correntes que fluem de um lado em relação ao outro. De forma geral, vocês podem entender que toda vez que eu tiver um transformador Y delta, existe uma distribuição de corrente entre as fases. Por exemplo, se eu tenho um curto monofásico, mesmo operando a vazio, no lado Y, né, eu espero que eu tenha apenas corrente na fase em falta, né? Por exemplo, na fase A, se a falta for na fase A, eu vou ter apenas corrente na fase A. Agora, quando passa essa corrente pelo Y delta, essa corrente vai ser distribuída
em outras fases, tá? Não vai existir apenas corrente no lado A. Então, a gente tem que levar em consideração isso aqui, não tem como desconsiderar. Por isso que eu iniciei essa aula, né, de hoje, comentando um pouco a respeito dos tipos de ligação. O modelo para análise de faltas desbalanceadas que a gente vai assumir aqui, então, é esse aqui de baixo. Essa imagem aqui representa um sistema equivalente. Esses pontos A, B, C correspondem a pontos de uma barra qualquer desse sistema, tá, que estão sujeitas à falta. Tá? Então, aqui tem o terminal A, B e C, está operando a vazio. Nós temos também a referência, que é o solo. Tá? Não necessariamente isso aqui precisa ser um sistema 4 fios, pode ser um sistema 3 fios. Então, nós temos tensões de linha e temos tensões fase em terra, né, em todas as fases. Se eu pegar esse sistema ele é trifásico, equilibrado, simétrico, né, e fizer a decomposição em componentes simétricas, a gente vai obter 3 diagramas. Tá? Um diagrama de sequência zero, um de sequência positiva e um de sequência negativa. Eles não vão estar interconectados. Tá? Nós vamos ter apenas fonte de tensão na sequência positiva, em virtude do sistema ser equilibrado. Todos os diagramas vão estar abertos, porque nós consideramos que o sistema está operando a vazio, então não pode circular corrente em nenhum dos diagramas também. Todas as correntes de fase são nulas, todas as correntes de sequência também são nulas. Certo? Aqui nós temos também o diagrama equivalente vista do ponto de falta. O ponto de falta seria essa barra aqui, qualquer, né, ABC. Então, nós temos não apenas agora a impedância de Thevenin e a impedância de sequência positiva, né, equivalente vista do ponto da falta. Mas a gente tem agora também a impedância equivalente de sequência negativa, que é a Z2, vista do ponto de falta, e também a impedância equivalente vista do ponto de falta de sequência zero, que é Z0. Tá? Vai ficar um pouco mais claro quando a gente entrar nos exemplos, mas é isso aí. Então, nosso primeira falta que a gente vai analisar é a falta monofásica ou a falta fase terra, certo? Então, a gente já colocou aqui de novo, sistema equilibrado e simétrico operando a vazio, e vamos considerar que exista um curto-circuito entre a fase A e a terra, nessa barra, por meio de uma impedância de falta ZF. Está aqui o meu ZF, né? Então, aqui é o curto, né? No momento que fechar o curto, eu vou ter um caminho para a corrente, então vai surgir uma corrente na fase A, né? E B e zero vão continuar sendo zero, porque a falta não afeta elas. Se não afeta elas, elas continuam sem condições de transmitir corrente. Tá? Continuam sendo circuitos abertos. Tá? Olhando essa imagem, a gente consegue extrair algumas características da falta, que a gente vai levar em consideração na hora de deduzir a corrente de falta, né? Uma equação para a corrente de falta. Então, as características da falta é que a tensão na fase A, no ponto de falta, VA, que é a tensão nessa barra aqui, né, é igual à corrente que flui pela fase A até o solo, vezes CF, que é a impedância, né, de falta. Tá? Então, basicamente, o que está sendo descrito aqui é a queda de tensão provocada pela falta, e pela impedância de falta, né, é uma característica que a gente pode levar em consideração na hora de modelagem, de realizar a modelagem. E também que as correntes nas fases B e C, por não serem afetadas pela falta, são iguais a zero. Tá? A gente vai ter um IA, mas IA a gente ainda não sabe, a princípio, qual que é o valor dela. Né? Então, como que a gente pode fazer a análise aqui? Né? A gente pode pegar as 3 correntes das 3 fases e
a partir delas, fazer a decomposição em componentes de sequência, em componentes simétricos. Então, para fazer a decomposição de componentes de fase em componentes de sequência, a gente precisa da matriz inversa de Fortescue, que é essa daqui no meio. A gente sabe, então, que A é a corrente de falta e B e C são nulas, né? Não foram afetadas, continuam sem caminho algum. Então, olhando aqui essa equação, a gente consegue concluir que IA0 é igual a IA1, que é igual a IA2, que é igual a IA dividido por 3. Tá? E a gente já sabe também, né? Eu não cheguei a colocar aqui nesse slide, mas se analisar aqui o reverso, a partir disso aqui, a gente também pode concluir que IA é o somatório de I0, I1 e I2. Tá? A gente sabe porque até se olhar a primeira linha, IA é a soma das componentes simétricas que formam ela, né? IA0, IA1 e IA2, tá? Então não tem nada de novo aqui. Mas isso aqui já é uma conclusão importante, né? Em virtude de existir apenas corrente na fase A, em virtude da falta ser na fase A, todas as componentes simétricas da fase A são iguais. Certo? Então, já conseguimos tirar uma conclusão aqui. Agora, vamos partir para a análise da tensão, tá? Das tensões de sequência no ponto de falta. Tá? Essas tensões podem ser calculadas olhando lá o circuito, tá? O diagrama. Que circuito é esse? Esse diagrama aqui, né? Isso aqui. Tá? Então, o que nós temos? Nós temos V0 é igual a I0 vezes I0. V1 é igual a E1 menos E1 vezes I1. V2 é igual a menos Z2 vezes I2. Voltamos lá para aquele slide. Então, é isso que está sendo apresentado nessas matrizes aí, né? Essas três equações. Tá? Tensões nas barras. Tensões de sequência na barra, né? Desculpa. VA0, VA1 e VA2, que somados resultam na tensão VA, é igual às tensões internas de sequência. Tá? Sequência 0 é 0, porque o sistema é equilibrado. E a 2 é 0, porque o sistema também é equilibrado. A única tensão que a gente tem, que energiza todo o sistema, é a tensão interna de sequência positiva EA1, que, no caso, é igual à tensão pré-falta. Tá? Em qualquer ponto do sistema, é igual à tensão interna lá das máquinas. Certo? Menos a queda de tensão nas impedâncias, aqui é a matriz de admitância de sequência, a matriz de impedância de sequência, vezes a corrente de sequência. Tá? Então, sabendo isso, a gente consegue desacoplar essas três equações, né? Nós conseguimos concluir que, então, que V0 é igual a menos Z0 vezes 0, que V1 é igual a tensão pré-falta, na fase A, né? Menos E1 vezes I1, e V2 é igual a menos Z2 vezes I2. Terceiro ponto, terceiro passo, tá? Vamos analisar agora a tensão no ponto de falta a partir de uma condição de contorno que a gente viu, né? Que a tensão na fase A é igual à queda de tensão na impedância de falta, ZF vezes IA. Tá? VA, a gente sabe que é igual à soma das componentes de sequência da fase A, VA0, VA1 e VA2. E a gente sabe também que IA é igual ao somatório das componentes simétricas da fase A, IA0, IA1 e IA2. A gente sabe também, né, que essas equações VA0, VA1 e VA2 podem ser obtidas a partir do produto da corrente sequência 0 pela impedância sequência 0 para V0, pela diferença entre a tensão pré-falta e a queda de tensão de sequência positiva, Z1 vezes I1, e V2 é igual a menos Z2 vezes I2. Tá? A gente viu isso no slide anterior. Tá?
desse lado direito não muda nada. A gente sabe também, tá, que a gente concluiu 2 slides anterior, slide 6, que as correntes de sequência, uma falta, fase terra, elas são todas iguais. I0 é igual a I1, I1 é igual a I2. Então, eu posso substituir todos IA0 e todos IA2 nessa equação aqui do meio por IA1. E é isso que está sendo apresentado nessa equação a seguir. Colocando em evidência IA1 e ambos os lados, a gente obtém essa próxima equação. E resolvendo para IA1, nós vamos obter essa equação aqui, que nos diz que a corrente de sequência positiva, quando há falta monofásica, pode ser calculada a partir da tensão pré-falta, dividido pelo Z equivalente à sequência zero, mais Z equivalente à sequência positiva, mais Z equivalente à sequência negativa, mais 3 vezes impedância de falta. Uma equação bem importante. Quarto passo, agora, sim, analisar a corrente de falta, né, na fase A. Tá? Corrente de falta na fase A, obviamente, é a corrente que circula pela fase A. Que a gente sabe que é a somatória das componentes simétricas da fase A, como elas são todas iguais, então IA só pode ser igual a 3 vezes IA1. Certo? IA1 a gente deduziu no slide 8, então basta substituir aqui e a gente consegue concluir que a corrente de falta monofásica é igual a 3 vezes a tensão pré-falta, dividido pelo somatório das impedâncias de sequência vista do ponto de falta, mais 3F. Tá? Essa equação aqui pode ser utilizada até para calcular o módulo apenas, né? Posso fazer o cálculo fasorial a partir dela? Posso. Se eu usar aqui o fasor de tensão pré-falta, sei lá, 1 com ângulo 0, eu posso obter o fasor. Se eu usar apenas o módulo dV e o módulo de Z, né, eu posso obter o módulo da corrente de falta monofásica. Essa é a corrente na fase A, que é a fase afetada pela falta. Eu posso calcular as correntes nas demais fases, B e C, a partir das componentes simétricas. Tá? Então, eu posso somar aqui, somando IB0, IB1 e IB2, IB0, IB1, IB2. IB1 a gente viu que pode ser escrito como A quadrado IA1, e IB2 a gente pode escrever como A vezes IA2. Tá? A gente já viu isso em algumas aulas anteriormente. Tá? As componentes de sequência são todas elas iguais. Então, substituí IA2 e IA0 por IA1, coloquei IA1 em evidência, e aí vocês notam que o valor, entre parênteses, resulta num valor igual a zero. Então, IB é igual a zero. Está comprovado aqui, matematicamente, que não há corrente nas demais fases, no ponto de falta, né? E a mesma coisa vale para a fase C. Também é nulo. Então, vamos dar prosseguimento aqui, pessoal, analisando as características da falta agora no domínio das componentes simétricas. Tá? Nós concluímos que para uma falta fase terra, uma falta monofásica, as componentes simétricas da fase em falta, aqui na fase A, né, elas devem ser todas elas iguais. I0 é igual a I1 e igual a I2. Nós também concluímos que a soma das tensões de sequência da fase em falta, nesse caso, fase A, VA0, VA1 e VA2, quando somadas, é igual a 3 vezes ZF vezes a componente sequência positiva IA1. Certo? A partir disso, a gente pode se preocupar em analisar, né, os diagramas de sequência, né? Inicialmente, vamos analisar o diagrama de sequência positiva. Tá? Esse é o diagrama. Tá?
equivalente visto do ponto de falta. O ponto de falta aqui corresponde a essa barra aqui, né, certo? E aqui nós temos o quê? Nós temos a tensão pré-falta. E temos também a impedância de sequência positiva equivalente vista do ponto de falta, que é Z1, certo? Quando circular uma corrente aqui, em virtude da falta, que é a corrente de sequência positiva, IA1, isso vai gerar uma tensão na barra, que é dada por VA1. Isso aqui a gente também já viu, então a gente já até viu isso por meio dessa equação. VA1 é igual a tensão pré-falta, menos E1 vezes IA1. Na sequência negativa, nós não vamos ter fontes, porque uma das nossas considerações iniciais é que nosso sistema trifásico ele é equilibrado, simétrico no instante de falta. Então, não há nenhuma fonte aqui de sequência negativa. Então, aqui no modelo, nós temos apenas a impedância equivalente à sequência negativa vista do ponto de falta, dada por Z2. E quando ocorrer a falta, vai circular uma corrente aqui, de sequência negativa, IA2, que vai provocar uma tensão no ponto de falta, VA2. A equação, então, aqui é dada por menos Z2 vezes IA2, tá? Notem que esse negativo aqui é fundamental que apareça na equação, porque a corrente sempre vem da referência até o ponto da falta, né? A gente modela o fluxo de corrente até o ponto da falta, então vai sempre em direção à falta. Diagrama sequência zero, então também não há nenhuma fonte de tensão, porque o nosso sistema é equilibrado até o momento da falta. E aqui o que nós temos? Nós temos a impedância de sequência zero equivalente vista do ponto de falta. Após a ocorrência da falta monofásica, vai circular uma corrente de sequência zero, e essa corrente de sequência zero vai provocar o surgimento de uma tensão de sequência zero na barra em falta, via zero. Também vimos já essa equação da forma menos E0 vezes IA0. Então, postos os diagramas, tá? Vamos analisar as características de falta. A gente analisou que as correntes devem ser iguais. Tá? Notem que aqui nós temos todas as correntes, então nós precisamos encontrar uma interligação desses três diagramas de forma a possibilitar esse efeito. Tá? Esse efeito vai ocorrer, né, da mesma forma que ocorre lá o efeito de resistores em série. Né? A corrente é igual quando nós temos resistências ou impedâncias em série. Então, mesmo que isso aqui não sejam componentes de fase, sejam componentes de sequência, as leis fundamentais de circuitos elétricos continuam valendo aqui. Então, nós precisamos fazer a ligação em série do diagrama de sequência positiva da barra em falta até a referência do diagrama de sequência negativa, a interligação em série da barra em falta na sequência negativa até a referência da sequência zero, e da barra da sequência zero até a barra de referência de sequência positiva. Tá? Vamos colocar aqui ZF, impedância de falta, que a gente modelou no nosso curto, considerando a impedância de falta. Certo? Então, o primeiro critério está satisfeito, tá? Que era o critério de corrente. Agora, o critério de tensão, nós temos que a soma das tensões de sequência da fase A tem que ser igual a 3 vezes ZF vezes IA1, tá? Note que IA1 está circulando aqui, então esse IA2 que circula aqui é igual a IA1. Tá? Seguindo aqui, a corrente IA0 também é igual a IA1. Tá? Desce aqui, então, naturalmente, a corrente que passa aqui nesse sentido também é IA1. Tá? Notem que essas tensões, se a gente assumir a referência aqui da sequência positiva, tá?
E essa polaridade extrema aqui, tá, da barra aqui, sequência zero com uma outra polaridade, nós vamos ter VA1 mais VA2 mais VA0 nesses dois terminais aqui. Nesses terminais vamos chamar positivo e negativo. Tá? E isso aqui, né, vamos colocar aqui, nós temos VA0 mais VA1 mais VA2. Essa tensão, nessas polaridades, está em cima de ZF, tá? Mas ZF passa apenas uma corrente IA1. Então, o que precisa ser feito? Uma correção no valor de ZF, de tal forma que a gente tenha também uma tensão aqui, 3ZF vezes IA1, que é igual ao somatório das tensões de sequência da fase A. Então, aqui nós temos que colocar aqui um 3, a impedância de falta. E tá aí, né? Basicamente, isso é um resumo, isso é válido para análise de qualquer tipo de falta monofásica. Nós vamos desenhar os diagramas de sequência, vamos calcular equivalentes de impedância, tá, de sequência, né? Z1, Z2 e Z0. Vamos fazer interligação em série desses diagramas de sequência. Vamos resolver o circuito com foco da determinação das correntes de sequência. E dessa forma a gente pode, assim, calcular a corrente de curto-circuito e qualquer tensão nesse sistema. Um resumo do que a gente viu, então, na aula. Quais são os efeitos gerados pela falta monofásica na corrente? Primeiro, há um surgimento de uma alta corrente na fase afetada pela falta. Há uma alta corrente circulando pela Terra, originada pela falta. Certo? Nós vamos ter um circuito fase-Terra. Tá? Então, a corrente que circula nessa fase vai circular pela Terra também, de mesma magnitude. Há o surgimento de corrente de sequência negativa e zero, tá? Porque agora já é desequilibrada, eu não consigo utilizar apenas a componente de sequência positiva. E o módulo das correntes de sequência positiva, negativa e zero são iguais. Todos os módulos. Né? Tá. Os efeitos na tensão. Que efeitos são esses? Queda de tensão abrupta na fase falta. Certo? Aqui a gente não tem um exemplo numérico, mas isso aqui vocês podem lembrar o que acontece quando acontece um curto-circuito trifásico sólido, tá? Se as três fases encostam em si, né, certo? E se encostar ao solo, pode, fisicamente é a mesma coisa, o efeito, né? A tensão cai a zero. Se eu encostei aqui um condutor de qualquer uma das fases com o solo, naturalmente aquele ponto em falta vai assumir a tensão do solo. Se a tensão for zero, é 0 volts. Então, uma queda abrupta. Há uma queda de tensão nas fases não afetadas quando a relação x sobre 0 sobre x sobre 1 é menor que 1. E há um aumento de tensão nas fases não afetadas quando a relação x sobre 0 sobre x sobre 1 é maior que 1. Certo? Isso aqui, tá? Vocês podem analisar a partir das componentes simétricas que a gente viu lá. O que eu quero analisar agora, através da simulação, né, é analisar esse efeito de queda de tensão nas fases não afetadas. Tá? Daí eu mandei para vocês um arquivo, todo mundo conseguiu abrir esse arquivo? Talvez eu tenha feito alguma alteração aqui depois, mas vocês podem me confirmar, né? Esse arquivo, até eu acho que a gente já tinha trabalhado em cima desse arquivo. Então, esse aqui é um sisteminha 5 barras, tem uma transmissão aqui em anel. Aqui tem alguns transformadores, então, só para explicar, esse transformador aqui, esse primeiro, eu coloquei um transformador Y delta, tá? 30 graus avançado, né? E nesse outro aqui eu fiz um transformador Y aterrado, Y aterrado, tá? Então é 0 graus de defasamento, certo?
Você vir no run e dar um play, stop, daí provoca aqui o avanço de 30 graus. Então, a transmissão tá tudo em fase, né? Em fase pro lado BT desse segundo gerador. Só esse primeiro gerador aqui que está com menos 30, né? Certo. E aí eu quero fazer algumas análises com vocês, tá? Vamos primeiro analisar curto trifásico na barra 5. Uma barra qualquer, né? Certo? Deu 33,92, tá? Esses dias eu estava fuçando aqui, né? Desculpa a palavra, fuçar, né? Mas dei uma olhada aqui no Y barra, tá? Sequência positiva, negativa e zero, né? Sequência negativa sequência zero vocês notam que é bem diferente de sequência positiva, né? Certo? Isso é provocado pelas alterações lá das ligações, né? Dos transformadores. Negativo e zero são iguais, tá? Muda aí um negativo, tá? Mas esse negativo, se vocês lembrarem de algumas aulas, essa parte resistiva é em virtude do ajuste de tensão, né? Ajuste do ângulo de 30 graus lá no transformador de alta estrela, né? Certo? Em sequência negativa é sempre o efeito contrário, né? Na sequência positiva, por isso que um ficou positivo e outro ficou negativo. Tá? Isso aí não tem nada demais. Isso aí não vai alterar em nada o resultado final, então a gente até pode assumir que Z1 é igual a Z2. Tá? Se vocês quiserem pegar essa tabela aqui e exportar lá para o MATLAB, você pode vir em Records e botar Save YBus MATLAB Format. Certo? E aí é só botar um Save. Cara, no endereço onde vocês queiram trabalhar. Close. E a mesma coisa, sequência zero, que precisa também. Save YBus. Dá para salvar também a sequência negativa. Aqui, eu só dar uma dica para vocês. Se vocês forem trabalhar e fazer isso, só tentem salvar isso aqui com nome diferente. Senão vai sobrescrever a outra matriz que vocês salvaram. Então, eu botei YBus 0. Certo? E aí eu vou pegar o auxílio aqui do MATLAB, tá? As duas matrizes que eu criei, na verdade, aqui ele cria dois scripts, né? Se vocês olharem aqui, ó, o script, tá? Isso aqui é uma matriz esparsa, né? Certo? Então eu usou a função sparse do MATLAB. Que isso aqui, essa função é para tu economizar a memória, né? Quando tu define, por exemplo, que uma matriz é esparsa, tu só se preocupa em ocupar a memória com dados utilizáveis, né? Que são aqueles valores que são diferentes de zero. Tá? E normalmente o CEP, ele é esparso, né? Certo? Existem poucas interligações entre componentes. Então, a maior parte da matriz Y barra ou Z barra, da Y barra, tá? É igual a componentes. São iguais a componentes igual a zero. Tá? Enfim, tá? Então, a gente pode definir aqui, por exemplo, YBus, vou chamar aqui, é um script, daí ele criou aqui, ó, uma variável aqui embaixo. Tá? E isso aqui é a minha matriz de admitância base sequência positiva. Certo? Se vocês pegarem a sequência 0, né, no script, note que os valores são diferentes, tá? Mas a variável que ele usa aqui para armazenamento é igual. Tá? Então, na hora que vocês forem trabalhar com essas duas matrizes aqui dentro do MATLAB, você tem que se preocupar ou em alterar o nome dessa variável, ou fazer o que eu fiz, salvar, rodar primeiro a de sequência positiva, armazenar numa variável com um nome distinto, que nem eu chamei aqui de Y1, rodar a YBus 0, e aí vai sobrescrever essa matriz aqui, tá? Se vocês até chamarem ela, vai ter outros valores. Pode ver que agora, aqui o 5.1 nem existe aqui embaixo. Certo? E aí, com essa matriz, vocês alimentam lá a matriz Y0. Tá?
Então, só para confirmar, aqui eu tenho a matriz admitância de sequência positiva, aqui eu tenho a matriz admitância de barra de sequência zero. Elas são diferentes. Eu calculei aqui, né, simulei aqui a falta trifásica. Falta trifásica, a gente precisa da matriz impedância de barra. Então, Z1 é igual ao inverso da Y1. Aí a matriz impedância de barra. Tá? Por uma falta barra 5, eu chamei essa variável. Isso é igual a tensão pré-falta, que aqui a gente considerou um PU, né? 1 com ângulo zero, que é o resultado do flow, dividido pelo elemento 5,5 da matriz admitância de barra. E aí vai dar menos 33,92. Que é exatamente igual ao valor que ele calculou aqui, né? Vamos para o cálculo monofásico. O cálculo monofásico, utilizando matrizes, a gente tem que ter em mente essa equação aqui, né? 3VPF dividido por Z0, Z1, Z2 mais 3F. Tá? Então, a gente precisa, além do elemento 5,5, tá? Da matriz impedância de barra de sequência positiva, também precisa do elemento 5,5 da Z0. Então, Z0 é inverso de Y0. Tá? E aí nós vamos pegar esses elementos e vamos jogar dentro dessa equação aqui. Z0, 5,5, Z1, 5,5, Z2, 5,5, ZF é 0. Tensão pré-falta multiplicada por 3. Então vamos lá. ICC, uma fase, na barra 5, é igual 3 vezes tensão pré-falta, que é 1, dividido por, vamos olhar lá a equação, elemento 5,5 de Z0, iritado de todas as matrizes, tá? Então, Z0, 5,5, mais Z1, 5,5, vezes 2, porque Z1 é igual a Z2. Tá? Não muda em nada. Certo? Aquela mudança lá angular, a princípio, não diferencia a matriz Z1 e Z2. Só vai fazer alguma alteração ali. Eu acredito que nem faz alteração. Porque em módulo é o que ele faz a operação. Mas é isso aí. Deu menos 20,68. Tá? Se a gente olhar aqui na simulação, eu posso pegar single line, tá? E botar para calcular 20,687. Exatamente o mesmo valor. Certo? Aqui tem uma parte resistiva, porque tem esses elementos resistivos ali, em virtude ali daquele defasamento. Mas o que nos interessa é o módulo, então está correto. E até menos 90 aqui está certo. Também está menos 90 aqui, também está certo. Tá? Então, só para comprovar aqui que é possível vocês reproduzindo esses resultados aqui, analisando esses resultados aqui debaixo, né? Tá. O objetivo dessa simulação era analisar isso aqui. Essas conclusões daqui. Queda de tensão nas fases não afetadas quando a relação x sobre 0 quando x0 é menor que x1. Quando x0 é maior que x1, aí tem aumento de tensão. Tá? Eu vou falar por prática. Tá? Normalmente, x0 é maior que x1. Tá? Normalmente é maior que 1. Mas, quando eu tenho esses transformadores delta estrela, normalmente o lado em delta,
o x0 acaba que ele fica menor que o x1. Tá? Isso aí a gente vai ver ali na simulação, né? Certo? Nós temos 5 barras, tá? Nós vamos analisar esse registro, ó, bus records, tá? Nós fizemos uma falta na barra 5, tá? Que é isso aqui. Eu vou vir aqui no MATLAB, tá? Nós temos... Eu vou criar aqui uma variável Z1 diagonal. Ou não, vamos botar Z de Thevenin 1, tá? Que é de sequência positiva, é igual Z1, 1. Eu estou pegando os elementos da diagonal principal. Tá? Extrair a diagonal principal da sequência positiva. E vou extrair a diagonal principal, tá, da matriz de sequência 0. E aqui vocês estão vendo ali, ó, a matriz de sequência 0, tá? Se vocês compararem aqui, ó, tem que comparar sempre barra a barra, né? Barra 1, vamos fazer assim, vamos calcular então, na verdade. Z de Thevenin 0, aqui o valor absoluto, ou imaginário, né, que faz isso aqui normalmente, esse cálculo pela parte imaginária, né, dividido por imaginário, Z de Thevenin 1, tá? Vamos pegar agora a barra 5, e fazer a comparação, tá? O que eu estou comparando aqui? Esse aqui é o x0 equivalente visto da barra 5, esse aqui é o x1 equivalente visto da barra 5. E vamos dividir. Tá? Isso aí deu maior que 1. Como deu maior que 1, deverá haver um aumento nas tensões nas fases não afetadas. Vamos olhar a simulação. De fato ocorreu, 1.24, 1.24. Certo? Vamos para a fase 4. Vamos calcular aqui. Deu 37. Tá? Teve afundamento de tensão na fase A. Eu esqueci de comentar, né? Que o Power Load, ele sempre simula a falta monofásica. Afundou a 0, ó, fase A. Tá. O Power Load faz sempre simulação na fase A, então não tem como simular na fase B e C. Tá? No Simulink eu tenho essa liberdade. E houve um aumento na fase B e C. Vamos comprovar aqui no MATLAB. Vamos fazer esse mesmo cálculo, só que agora pegando os elementos da barra 4 equivalente, né? Também deu um valor maior que 1. Então, está de acordo com a literatura, né? 3 deu maior que 1. Vamos ver na simulação. Falta na barra 3. Ó, afundou a tensão. Aqui tem a corrente, 50. Aumentou a tensão nas tensões na fase B e fase C. Na fase 2, calculei. Tensão caiu a 0 na fase A. Aumentou a tensão na fase B e C. Vamos ver quanto que dá isso aqui. 2. Também maior que 1. Tá? Então, as barras 2, 3, 4 e 5, x0 é menor que x1, logo, sempre vai haver sobretensão nas demais fases. Agora vamos pegar o primeiro elemento, que é a barra 1 equivalente. E aí deu menor que 1. Tá? E se a gente olhar pelo slide, né,
pela literatura, isso aí me diz que vai haver uma queda de tensão nas fases não afetadas. Se a gente voltar aqui para a simulação, vamos rodar aqui a simulação curto monofase na barra 1, calculei, deu curto, tensão caiu a 0, e aí sim teve uma subtensão nas fases B e C. Tá? Por que é importante analisar isso, né? Eu não sei se vocês se lembram, tá? Mas lá em medidas, a gente fez uma ponte, tá? Com essa disciplina, já comentei de componentes simétricas, mas lá para vocês não deve ter ficado muito claro. Por exemplo, quando ia especificar lá o tipo de transformador de potencial. Se ele poderia ser indutivo ou não, e qual a classe de exatidão adequada. E existia uma relação com x0 e x1. Tá? Isso aqui tem bastante relação também com o projeto de sistemas de aterramento, que eu acho que é o primeiro assunto que vocês tratam em proteção. Tá? Então, isso aqui é um trem bem que tem várias vertentes ali e tudo tem vários pontos que a gente pode analisar componente sequência zero e componente sequência positiva. E a partir disso, por exemplo, definir o limite de um TPI, tá? O tipo de aterramento que eu posso utilizar, ou até mesmo aqui nesse caso saber se há sobretensão ou subtensão em virtude de um curto-circuito monofásico. Tá? Enfim, tá, é uma análise bem particular, tá, mas é interessante, né? Que na prática, o pessoal lá dentro lá do centro de operação analisa isso aí. Né? Certo? Então, pode salvar aí. Tá? Tentem reproduzir esses cálculos que a gente fez aqui no MATLAB. Tá? Mesmo sem querer, né? Mas, de certa forma, vocês já viram como utilizar as matrizes de impedância de barra para fazer o cálculo também de curtos monofásicos. Vocês precisam montar as matrizes de sequência positiva, negativa e zero. E vocês precisam se preocupar em extrair a informação referente à barra que vocês estão querendo lá calcular a corrente de curto. Eu acho que por hoje era isso, pessoal.